Igreja Edificada, parte 05, dia 11 de abril de 2025. 2. Isso me leva ao segundo ponto, que é este: em que condições podemos esperar adições à igreja em grande escala? Abra o capítulo novamente e teremos nossa resposta. Podemos esperar acréscimos em toda a igreja do Deus vivo em grande escala quando ela tem, antes de tudo, um ministério do Espírito Santo. Pedro era, sem dúvida, um homem de consideráveis habilidades naturais. Ele também era um homem caloroso e fervoroso, o tipo de pessoa que teria poder sobre seus semelhantes, por causa do entusiasmo dentro dele. Mas, apesar de tudo isso, Pedro nunca tinha visto 3.000 pessoas convertidas até que ele fosse batizado com o Espírito Santo. Depois que a língua de fogo pousou na cabeça de Pedro, ele se tornou outro homem do que já havia sido antes. Se, queridos irmãos, quisermos ver grandes multidões convertidas, o poder do pregador deve estar em ser cheio do Espírito Santo. Temo que muitas igrejas não se contentariam com um ministério cujo poder estaria unicamente no Espírito Santo. O que quero dizer é que eles julgam um ministro por sua elaboração de estilo, ou beleza de imagem, ou grau de cultura. E se ele é um homem de fala tão refinada que apenas alguns poucos podem entendê-lo, então ele é o favorito do que é considerado uma igreja respeitável. Alguns desprezam um pregador a quem as pessoas comuns ouvem com prazer, que usa grande clareza de linguagem e descarta as palavras que a sabedoria do homem ensina. Reclamam que eles só servem para se dirigir aos mais comuns entre as pessoas, e por isso lhe dão as costas. Eles não querem o fogo do Espírito, mas sim o lampejo da retórica, não o vento impetuoso do Espírito Santo, mas o vento perfumado da alta cultura. O jingle da retórica tem mais atração para eles do que o som das trombetas do santuário. Que Deus tenha misericórdia da igreja que caiu em um estado tão miserável e tão carente de verdadeira educação, pois onde uma igreja é educada pelo Senhor, ela entende que a salvação não é pela força nem pelo poder, mas pelo Espírito de Deus. A clareza da fala e a perfeição da expressão do Evangelho, pois foi assim que o próprio Mestre falou. Homens de elocução estudada, que podem construir um clímax e encerrá-lo com uma delicada peça de poesia. Não são os homens a quem Deus, o Espírito Santo, honra como ganhadores de almas. Você nunca ouviu belos sermões que o encantaram perfeitamente por sua beleza, e, no entanto, depois de ouvi-los, sentiu que, se o Senhor abençoasse tais sermões para a conversão de alguém, seria uma novidade diante do mundo. Terra, pois havia tão pouco de Cristo neles, e nada do poder do Espírito Santo. Grandes sermões são muitas vezes grandes pecados e guloseimas intelectuais. São frequentemente uma massa de mingau saboroso feito de carnes impuras. O ministério do Espírito Santo. Se Pedro é o modelo e ousado, claro, revelador e persuasivo, aquele que diz aos homens que Jesus Cristo é o Cristo e que eles o crucificaram, e os convida a se arrependerem e se voltarem para o Senhor, o pregador verdadeiramente enviado fala de forma direta e clara, e em casa para a consciência, quer os homens e mulheres ouçam ou se abstenham. O ministro do Espírito Santo escolhe Jesus como tema principal, como fez Pedro. Ele não falou com eles sobre a ciência moderna e as maneiras de torcer as Escrituras para concordar com ela.
Ele não se importava com as divagações dos rabinos ou com as filosofias dos gregos. Mas ele continuou pregando Cristo crucificado e Cristo ressuscitado dos mortos. Depois de pregar a Cristo, ele fez um apelo pessoal direto a eles e disse: arrependam-se e sejam batizados cada um de vocês. Ele não teve medo de dar tal exortação. Ele não era como alguns que dizem: devemos advertir os pecadores e depois deixá-los. Podemos pregar Cristo a eles, mas não podemos pedir que se arrependam. Mas ele corajosamente pregou o Evangelho e deixou para seu mestre enviá-lo para casa pelo poder do Espírito Santo. Esse foi o tipo de sermão que Deus abençoa. O homem estava cheio de Deus, e Deus brilhou através do homem e trabalhou com ele. E o perdão dos pecados foi buscado e encontrado por meio do arrependimento e da fé no Senhor Jesus Cristo por um grande número de almas. Que Deus envia a todas as suas igrejas um ministério do Espírito Santo. Mas ele prega corajosamente o Evangelho e deixou seu mestre enviá-los para casa pelo poder do Espírito Santo. Que Deus envia a todas as suas igrejas um ministério do Espírito Santo. Mas se houver muitas adições à igreja, deve ser uma igreja do Espírito Santo. Observe que, o que é uma igreja do Espírito Santo? Bem, é uma igreja batizada em seu poder. E isso será conhecido primeiro por ser devotado. Leia o versículo 42. Eles se dedicaram. Ele não abençoará uma igreja que se entusiasma e depois recai. Se deixa levar por todas as novidades e não sabe no que acredita. Mas uma igreja que vive em Jesus e na sua verdade. Amém. Tem continuação. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus eterno. Amém e amém.